E aí pessoal, beleza? Bom dia a todos, galera. Como é que vocês estão? Gente, então, dando sequência aqui a continuação que eu falei pra vocês sobre os conteúdos, né, de filmes e séries, galera. E sobre tecnologia de áudio e vídeo, né? Eu não poderia aqui de falar sobre o HDR, né? Mas, Edvanildo, o que é HDR? A sigla HDR. A sigla HDR, galera, para quem ainda não tem conhecimento dessa tecnologia, significa alto alcance dinâmico nas TVs. O que agrega na TV? O que faz com que a TV fique mais nítida, com brilho, com nitidez. Eu vou estar trazendo hoje aqui mais uma matéria para vocês sobre o que é o HDR, tá ok? Eu espero que vocês entendam e no final, não saiam, tá? No final eu vou estar mostrando para vocês aqui o conteúdo que eu tenho de HDR. A matéria diz o seguinte, ó, o que é HDR? A sigla HDR, High Dynamic Range, ou Alto Alcance Dinâmico. Vamos entender as diferenças do HDR tanto na TV quanto nas câmeras de celulares. É importante, viu pessoal? HDR. HDR significa High Dynamic Range, ou alto alcance dinâmico. Essa tecnologia é usada em TVs, monitores, celulares e câmeras para reproduzir maior gama de cores e nível de contraste, resultando em uma imagem mais realista. Tá bom, pessoal? E como funciona o HDR na TV? Bom, o HDR em TVs e monitores utiliza métodos para aumentar o contraste entre áreas claras e escuras, entre brilho e reproduzir um maior volume amplo de cores do que uma faixa dinâmica padrão SDR, melhorando a qualidade de imagem. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que o HDR vai deixar o preto mais preto, o vermelho mais vermelho, o branco mais branco. Vamos dar um exemplo. Eu gosto muito de baixar alguns vídeos em 4K do YouTube e rodar na TV só para mim assistir, que muitos vídeos ali são terapia, tá bom? E o mais interessante é que se você baixar um conteúdo em 4K, você vai ver uma diferença enorme. Principalmente quando você coloca o conteúdo que a TV já mostra, sinal HDR. Os metados são informações embutidas no conteúdo em HDR, que ajuda o dispositivo a determinar as configurações de imagem adequadas. Tecnologias antigas como o HDR10 trabalham com metados estáticos, ou seja, o mesmo brilho e contraste. É usado durante todo o filme ou episódio de uma série. Já o HDR10+, e o Dolby Vision têm metados dinâmicos, por isso as cenas mais escuras de um filme são reproduzidas com um pico de brilho menor, enquanto as mais claras podem ter brilho mais alto. Interessante isso, né, galera? O tipo de painel pode afetar o desempenho do HDR? Sim, telas de OLED geralmente são superiores por terem alta taxa de contraste, já que cada pixel emite sua própria luz e pode ser desligado. Para exibir o preto verdadeiro, a mesma vantagem pode ser encontrada no micro LED, com painéis LCD. Por outro lado, depende de um backlight mais avançado e técnicas como local dimming para melhorar o contraste. Essas características são superiores em telas de cristal líquido com iluminação em mini LED, como nas linhas Samsung Neo QLED e LG QLED e Mini LED. Tem algumas TVs, pessoal, aí que tem um HDR melhor, um pico de contraste de imagem. Por exemplo, eu tenho aqui uma Philips, que eu já mostrei até aqui no canal, que tem vídeo rodando um conteúdo. Se não me engano, é um conteúdo de um vídeo em 4K. E eu sou super satisfeito com a TV. Para uma boa experiência com HDR, um monitor TV deve suportar ampla gama de cores e ter alto nível de brilho, medido em nits, para aumentar o alcance dinâmico da imagem. Além disso, a tela precisa ser compatível com cabos HDMI 2.0
ou os mais recentes, para exibir conteúdos em HDR de um dispositivo externo. Vamos supor aí hoje que nós já temos os HDMIs 2.1, não é? É possível encontrar conteúdos em HDR na Netflix e várias outras plataformas de streaming, como YouTube, Amazon Prime Video e Disney Plus. Filmes em Blu-ray 4K Ultra HD também podem conter HDR e são reproduzidos em dispositivos como PlayStation 5 e Xbox Series X. Os tipos de HDR, galera. Nosso comparativo mostra a diferença entre os tipos de HDR existentes. De forma resumida, temos os seguintes padrões na indústria: HDR, que é o padrão básico, que suporta até 8 bits de profundidade de cor e é usado para marcas como Samsung e Sony. O HDR10, a versão aprimorada do HDR que amplia a profundidade de cor para 10 bits, resultando na exibição de até 1 bilhão de cores na TV. E o HDR10+, que é a versão aprimorada do HDR10, com metadados dinâmicos que permite ajustar as configurações da imagem em tempo real. E temos o Dolby Vision, tecnologia proprietária da Dolby, com até 68 bilhões de cores, profundidade de 12 bits e metades dinâmicas, usada por marcas como Apple e LG. HLG, que é a Bright Log Gamma, padrão desenvolvido para transmissão ao vivo e compatível com TVs HDR e SDR. E tem o Advanced HDR, que é a solução modulada da Technolocolor, também conhecida como SL-HDR, que combina diferentes tecnologias de HDR em um único formato. Mas assim, pessoal, para vocês terem mais proveito dessa tecnologia do HDR, eu recomendaria vocês, digamos que, consumir mais jogos com maior número de gráficos realistas, como GTA V, Forza Horizon, Tomb Raider, Resident Evil, God of War, principalmente se for de consoles acima de PS3 para cima, tá bom? Você vai ter uma noção mais do que é um HDR. Por exemplo, um Xbox One X, que é aquele branco padrão, branco grandão, que parece um Blu-ray, entendeu? Como funciona na câmera o HDR? Bom, os HDRs para câmeras funciona por meio de um software que combina diferentes exposições da mesma imagem para obter uma foto com maior alcance dinâmico. Em termos práticos, né? A câmera tira várias fotos com diferentes configurações de luminosidade e contraste e depois as mescla em uma única imagem. O processo ajuda a equilibrar as áreas mais escuras e claras da foto, resultando em uma imagem mais realista. Ele também pode ser útil em situações de alta luminosidade e contraste, como em fotos em ambientes intensos, com janelas para balancear a luz externa e interna, evitando regiões estouradas. Celulares de todas as faixas de preços costumam ter modo HDR, vale lembrar, mas nem todos oferecem a mesma qualidade. Isso ocorre porque sensores de câmeras mais caros tendem a suportar maior alcance dinâmico, enquanto os mais baratos dependem mais do software para criar uma foto com HDR. Isso é notório, pessoal. A matéria continua dizendo o seguinte: a quantidade de exposições diferentes que a câmera é capaz de capturar também influencia na qualidade do HDR. Algumas podem tirar apenas 2 ou 3 fotos para criar o HDR, enquanto outras podem capturar 5 ou mais. Quanto mais nível de exposição a câmera capturar, mais informação de luz e sombra serão usados pelo software. Vale lembrar isso, tá, pessoal? O HDR também nas fotografias tem como moderação e deve ser utilizado em situações como alto contraste e diferença de luminosidade, como paisagens como céu claro e áreas sombreadas. No entanto, o HDR pode não ser adequado para fotografar objetos em movimento, pois a combinação de várias exposições na mesma foto pode resultar em uma imagem borrada. Além disso, em situações de baixa luminosidade, o HDR pode gerar fotos com mais ruído. Para obter os melhores resultados com o modo HDR, recomenda-se o uso do Tripe, é um cenário estático, que evitará tremores e borrões. Além disso, algumas câmeras permitem ajustar as configurações do HDR para personalizar a quantidade de exposições diferentes e as intensidades dos efeitos.
Então, pessoal, ó, outro detalhe que eu quero deixar aqui bem claro. Já estou terminando o vídeo, mas assim, a maioria dos conteúdos que você vai encontrar HDR são 4K. 4K. Já fiz o vídeo aqui o que é 4K. Tem aqui, depois você dá uma olhada na playlist. Viu? 4K. Raramente você vai encontrar HDR em Full HD. Raramente, a não ser que seja em celulares, tá? Então, gente, agora para finalizar o vídeo, aí muitas vezes as pessoas falam assim, ah, Divanil, mas aí você falou, mas você tem o que de HDR? Bom, e depois eu posso gravar um vídeo para vocês, gravar não, salvar um vídeo, postar na minha TV e vou fazer um vídeo explicando para vocês, olha, o que melhora na imagem simples e o que melhora no HDR. Mas para provar para vocês que o HDR existe, eu tenho aqui, por exemplo, meu filme de Blu-ray 4K do Harry Potter, que tem aqui, aí, logo de cara. Right Dynamic Range, que é alto alcance dinâmico, HDR, não se esqueçam disso, tá? A experiência do filme é diferente da experiência do filme comum do Harry Potter. Você vai ver que tudo fica mais contraste, brilho, nitidez e cores ficam maiores. Por exemplo, o preto é o preto, o branco, o azul é azul, o marrom, marrom. Dá tipo uma luminosidade de como se fosse, digamos que os melhores artistas aí, quando eles pintam um quadro bem realista. Vou dar um exemplo, Leonardo da Vinci, que é um gênio, era um gênio e continua sendo gênio, porque o cara está sendo imortalizado aí, o nome dele é imortalizado. Ele pintou a Mona Lisa, se você observar bem a Mona Lisa, é uma imagem realista, né? Pessoas que já deram entrevistas em canais e falaram que foram no Museu do Louvre em Paris e viram a Mona Lisa, pensaram que era uma mulher de verdade na frente deles. É como se fosse da mesma forma, acrescentando vários contrastes de técnicas, porque na verdade, gente, tudo se resume à luz. A luz que faz tudo isso, tá bom? Não tem ponto de correr. É a luz que faz tudo isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou estar trazendo mais novidades sobre tecnologias de áudio e vídeo. E isso foi o vídeo de hoje, o que é HDR. No próximo vídeo, pessoal, eu vou estar falando sobre mais Blu-rays. Onde nós podemos encontrar? Será que vai ser o fim da mídia física? Porque as plataformas de streaming estão decaindo. Algumas plataformas estão mesmo, viu, galera? Ontem eu estava dando uma olhadinha aí em outros canais maiores aí, grandes, super canais grandes, né? Maiores não, nem se comparam com os meus. O meu tá começando agora, desse pessoal já estão aí há anos na carreira. Que o serviço de streaming está decaindo. E pode ser que seja um retorno forte da mídia física. Então fica atento, tá? Espero que vocês tenham gostado e fui.